Então, vamos iniciar o nosso módulo prático, tá? Então, nós vamos analisar a estrutura. Eu vou tirar a máscara aqui para vocês analisarem a estrutura junto comigo dessa minha modelo, tá? Então, nós conseguimos identificar que essa modelo tem um rosto Diamond. Por quê? Essa região dos malares, ela já fica um pouco mais exposta, então ela não tem uma testa tão grande, tá? Essa região da sobrancelha, esse ossinho mais exposto, e aí ela tem uma sobrancelha longa. Esse rosto, ele comporta uma sobrancelha mais ou menos de 6 centímetros, 6 centímetros e meio. Aqui no final da sobrancelha dela, vocês podem identificar que é como se fosse aqueles pelos orientais, que eles nascem para baixo, ó. Então, a gente vai dar uma penteadinha aqui para vocês verem. E eles são aqueles pelinhos que nascem para baixo, como se fosse uma sobrancelha oriental, tá? Então, nós vamos identificar todos os pontos, início, toda a estrutura da sobrancelha. Como eu disse para vocês, os malares eles são mais expostos, o queixo ele é um pouco mais fino. Então, nós chamamos de rosto Diamond devido a essa estrutura deste rosto, tá? Com um malar bem marcado e essa testa um pouco mais pequena, e o nariz dela também, esse ossinho que nós conseguimos identificar, ele é um pouco mais fino. Então nós vamos seguir todas as estruturas do rosto. Vou colocar a máscara aqui novamente, porque nós estamos seguindo todas as normas de biossegurança, ok? Então eu vou mostrar o paquímetro para vocês, tá? Uma ferramenta muito importante. Embora eu sempre tenha frisado para vocês que eu sou bem prático e objetivo, então nós temos todas as medidas aqui no paquímetro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como nós vamos utilizar. Vocês vão puxar essa parte, tá? Então, nós sempre utilizamos essas duas hastes, essas duas partes de baixo, tá? E aí nós vamos seguindo todas as medidas dele. Nós vamos medindo a estrutura de sobrancelha, a estrutura do rosto. E aí eu vou mostrando para vocês como que nós vamos fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar o paquímetro. O que vocês vão fazer? Lembra aquele lápis que eu mostrei para vocês? O meu está um pouco pequeno, tá? Mas ele ainda é utilizável. Lembrando que ele não se aponta com o apontador, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela linha que vem acompanhando. Esse lápis é o da Mitsubishi, ok? Que eu já passei na lista de materiais para vocês. E aí vocês vão pegar essa parte de trás do paquímetro, certo? Então, as duas hastes que nós vamos utilizar, vocês vão abrir e vocês vão pintar essas partes inferiores, tá? Ó, então vocês vão passar bem o lápis, deixar bem pretinho em ambos os lados, tá? Quando ficar bem pretinho, por quê? Nós vamos utilizar esses dois lados para fazer a marcação, ok? O mapeamento que nós falamos. Então, onde nós vamos encontrar o início da sobrancelha, o ponto mais alto e o ponto final dessa sobrancelha, que tem que acompanhar o olhar, tá? Então, já pintado a parte traseira, vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir o paquímetro, certo? E vocês vão ver que tem várias medidas, ok? Medidas em centímetros, milímetros, tem todos os números possíveis, ok? Então, nós temos essa parte, essa haste flexível. Então, nós conseguimos fechar, nós conseguimos abrir. E nós vamos, então, achar o ponto inicial agora. Com a linha, vocês podem perceber que eu encosto o dedo na lateral. E aí, a gente leva a linha reto e consegue lá em cima, tá? Isso vocês vão ver no próximo módulo. Então, o paquímetro, o que nós fizemos? Pintamos atrás, nós vamos fechar exatamente nesse ossinho que nós temos. Então, nós vamos abrir, nós vamos fechar. Quando tiver super rente a este ossinho, vocês notarem isso, vocês vão fazer o quê? Então, as duas hastes vão pigmentar de uma vez só. Então, nós vamos encontrar os dois pontos iniciais de uma vez só. Vocês vão arrastar para cima, tá vendo? Então, nós conseguimos demarcar o ponto inicial. Vocês colocam, fecham bem certinho no ossinho, vocês vão puxar para cima retinho. Então, nós encontramos os dois lados. Com a linha seria só encostar e puxar para cima, mas isso vocês vão ver no próximo módulo, tá? Então, encostou o paquímetro lá, fechou certinho, vocês vão puxar para a região superior e aí a gente vai encontrar o ponto inicial dessa sobrancelha. Acabou a pigmentação, você pode pegar o lápis, você vai novamente pigmentar o paquímetro no lado interior dele, tá? Para que a gente agora encontre o ponto final dessa sobrancelha. Então, o que nós vamos fazer? Essa primeira haste nós vamos deixar nessa linha que nós marcamos e a última haste nós vamos levar até o final da sobrancelha. Ou seja, tem que acompanhar o olhar dessa cliente, do seu modelo, o que seja, ok? Então, ó, vocês vão posicionar o paquímetro, essa parte inicial, na linha que nós encontramos o início e vocês vão abrir até o final do olhar, ó. Acompanharam, então? Vocês vão marcar. Agora vocês vão puxar para cima novamente. Então, marcou o final, temos então o início e o final demarcados, certo? Então, nós temos
o final dessa sobrancelha, porque ele tem que seguir o final desse olhar. E agora nós vamos encontrar o ápice, tá? Então, essa sobrancelha, ó, do início ao fim, nós temos uma medida exata de 6 centímetros e meio, ok? Ó, como vocês podem identificar, 6 centímetros e meio, certo? E agora, nós vamos, então, encontrar o ápice dessa sobrancelha, tá? Então, nós vamos seguir exatamente em cima desse ossinho, que vocês vão conseguir identificar. Vocês vão ter que sentir mesmo o rosto da sua cliente ou da sua modelo. Então, vocês vão colocar novamente a haste inicial na parte do início da sobrancelha. E aí vocês vão colocar a outra haste exatamente em cima do ossinho. E aí vocês vão puxar para cima também. Então tá vendo que pigmentou pouco? Vocês podem voltar com lápis e também forçar mais um pouquinho. Então vocês vão colocar bem em cima do ossinho, no ponto inicial. E aí nós encontramos o ápice. Essa parte da frente sempre tem que ser maior que a cauda, tá? O corpo da sobrancelha inicial, ele sempre deve ser maior que a cauda. Então, entre essa parte inicial e essa parte final da cauda, existe uma diferença de 2 centímetros. Então, para essa cliente, do início até o ápice, nós temos 4 centímetros e meio. E aí, a cauda tem 2 centímetros, ok? Então, nós vamos identificar agora do outro lado. Nós vamos usar exatamente essa medida padronizada que é o paquímetro, tá? Para não ter erro. Então, vocês vão pigmentar novamente o paquímetro, tá? Sempre que estiver fraquinho, vocês vão pintar ele novamente para que a gente possa encontrar agora a estrutura do outro lado, correto? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos encontrar a medida inicial do corpo da sobrancelha, certo? Então, como nós já temos a medida padronizada do outro lado da sobrancelha, nós vamos utilizar exatamente a mesma medida. Então, o ápice vai ter 4 centímetros e meio. Então, nós vamos levar até 4 centímetros e meio, como vocês podem identificar, tá ok? E aí, vocês vão colocar essa haste final no início, e aí nós vamos encontrar o ápice. Puxou para a parte inferior, nós encontramos o ápice dessa sobrancelha. E a cauda, a sobrancelha por completo, de acordo com a estrutura desse rosto, nós vamos usar a medida de 6 centímetros e meio. Então não vai ter erro. Colocar a haste final no início, marca 6 centímetros e meio, leva lá no final do olhar e aí vocês vão puxar também para cima, ok? Então nós já encontramos os pontos cruciais para que nós possamos iniciar o nosso mapeamento, tá? Então nós temos o início das duas sobrancelhas, ponto mais alto, que é o ápice, e o final da sobrancelha. Para nós fazermos a medida da espessura dessas sobrancelhas, o que nós vamos fazer? Nós podemos seguir basicamente o que a cliente ela já tem de estrutura de sobrancelha. Nós vamos abrir esse paquímetro exatamente na medida dessa espessura de sobrancelha dela, porque nós não podemos aumentar muito e nem fazer muito fechado com o paquímetro, porque senão nós vamos riscar dentro desses pelos, ok? Então, nós vamos pintar novamente o paquímetro na parte inferior, tá? Vocês vão anexar ele exatamente no início dessa sobrancelha. E aí, nós vamos arrastar ele no sentido horizontal. Então, ó, vocês podem identificar que eu vou lá medir. Ó, vou colocar aqui pra gente seguir essa estrutura de sobrancelha. Coloquei mais ou menos a espessura que essa sobrancelha me apresenta, tá? Então, ó, colocou lá, viu que tá certinho. O que vocês vão fazer? Arrastar no sentido horizontal, no sentido da cauda. E aí nós vamos encontrar a espessura dessa sobrancelha. Ó, ela me apresenta meio centímetro, como vocês podem identificar, tá? Então, identificou lá a espessura dessa sobrancelha, vocês vão arrastar no sentido da cauda, no sentido horizontal, certo? Então, nós já marcamos a espessura deste lado. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então, o que vocês podem fazer desse outro lado? Como não vai ser possível, vocês vão fazer o quê? Ir atrás dessa cliente ou do outro lado e vocês vão colocar o paquímetro para cima e vocês vão puxar também no sentido horizontal para o final dessa sobrancelha. Marca lá novamente, meio centímetro, puxou, encontrou a espessura das duas sobrancelhas, tá? Então, como nós não conseguimos fazer toda a estrutura com o paquímetro, nós encontramos os pontos cruciais, como eu informei para vocês. Lembra da caneta em gel, que eu sempre gosto de utilizar? Ela é uma boa opção para nós continuarmos a fazer essa estrutura, que aí vocês só vão seguir os pontos, só vão ligar os pontos. Ponto inicial, ponto do ápice, que é o ponto mais alto, e o ponto final. Então, vocês vêm seguindo toda essa estrutura, vocês vêm riscando, certo?
bem certinho, seguindo a estrutura, a base que você montou de espessura, vocês podem seguir certinho, não vai ter erro, tá? Então nós vamos começar com a parte inferior, vocês vêm seguindo, como eu informei para vocês. A caneta em gel ela é ótima tanto para o design, porque você consegue trabalhar e ela não apaga como lápis, e também no caso de uma micropigmentação, você não tem como perder essa estrutura, porque a caneta ela acaba secando. Então é ótima. E lá em cima a mesma coisa, colocou lá no ponto inicial, você vai subindo, certo? De acordo com essa espessura, deixando bem linear, bem estruturado mesmo, ó, não tem erro. Ponto inicial, ponto mais alto e desce lá na cauda, tá? Para nós formarmos a cauda e o arqueado dessa sobrancelha, certo? Então vocês podem passar a caneta novamente para dar uma forçada, tá? Não precisa colocar muita pressão, porque ela já tem um depósito de pigmento muito forte, então você não precisa colocar tanta força, porque muitas vezes a tinta às vezes não pode ser que ela não saia por conta de você estar pressionando muito na pele e a tampa entupir, tá? Então vocês vão delineando dessa maneira, tá? Ó, encontramos então o corpo dessa sobrancelha. Vocês conseguem identificar que já deu uma diferença do outro lado? Então, ó, se nós identificarmos, se fosse uma micropigmentação, nessa região superior ela tem uma grande falha de pelos. Então, no caso de uma micro, claro que nós trabalharíamos dentro de toda essa estrutura que nós fizemos, só que nós vamos fazer o trabalho de design com rena. Então, no caso dessa cliente, se fosse apenas um design, nós conseguiríamos fazer a limpeza em volta, tá, dessa estrutura, só que nós não conseguiríamos mudar a estrutura dessa sobrancelha, apresentar uma nova expressão para essa cliente, né, elevar essa sobrancelha, deixando o ápice mais alto. Então, nós conseguimos apenas esse resultado, nesses casos, com ou rena ou a micropigmentação, tá? Então, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão delinear certinho a caneta, vai ligar lá no ponto mais alto, que é o ápice, do início ao ponto mais alto. Na região inferior também, vocês vão seguindo, tá? Super linear, não tem erro, ok? Vocês vão seguindo o corpo dessa sobrancelha, assim como eu estou fazendo, tá? Então, ó, passou pelo ponto mais alto lá embaixo, né? A base de baixo é super importante deixar ela sempre estruturada, aquela que vai dar todo o up necessário, tá? Então, vocês vão delineando, leva até o final novamente. E na parte superior, nós vamos conectar os pontos também. Então, do início ao ápice e do ápice para o final, que é a cauda. Então, não tem erro. Ó, nós vamos vir para esse lado, do ápice nós vamos ligar lá embaixo. Lembrando que sempre no ápice nós nunca vamos deixar aquele efeito de V, como se fosse um X, tá? Então nós sempre damos essa leve curvatura. Embora a sobrancelha ela seja arqueada, não pode ficar aquele V lá em cima. Vou falar aqui pra vocês porque é uma coisa que acontece, que todo mundo já ouviu falar, que é aquele famoso símbolo da Nike, que fica muito marcado lá em cima essa sobrancelha, fica muito feio, tá? Particularmente, a minha opinião é essa. Então, nós conseguimos sim apresentar uma estrutura mais natural para a sobrancelha, uma sobrancelha mais arqueada, poderosa, porém com efeito bem natural, tá? Então, nós podemos forçar novamente, tá? A caneta, para ficar bem pigmentado e você não perder essa estrutura, porque lembrando que depois nós vamos passar a rena dentro da estrutura dessa sobrancelha que nós criamos. Então, nós vamos delinear bem para nós não perdermos o desenho, ok? Vocês podem passar, repassar, até vocês notarem que essa linha ficou bem marcada, que você está conseguindo visualizar 100% as duas estruturas, se elas estão corretas, tá? Então, ó, nós terminamos e nós conseguimos identificar que não tem erro. As duas estruturas, elas se encontram exatamente no mesmo ponto, elas têm a mesma espessura. Você consegue identificar isso depois que você realizar esse mapeamento e você conseguir apresentar essa estrutura para sua cliente, tá? Então vocês podem forçar bem sim a caneta, passa quantas vezes forem necessárias para vocês identificarem essa linha, esse traço que nós fizemos. Isso que nós fizemos, que se chama mapeamento, toda essa estrutura, nós vamos delimitar o espaço onde nós vamos trabalhar, tanto na retirada dos fios, que é a epilação desses fios, como na aplicação de rena, ou no caso de uma micropigmentação. Então nós montamos toda essa estrutura, não vai ter erro, nós podemos trabalhar com segurança. Então você vai mostrar isso para sua cliente, tudo o que tiver dentro desse espaço que nós criamos, toda essa estrutura nós vamos manter, e tudo o que tiver para fora desse espaço branco nós vamos extrair, epilar esses fios, ok? Então não vai ter erro. Você montou a estrutura, fez o mapeamento correto, identificou que os pontos estão ligando.
Essa é a minha pinça, aquela que eu mostrei pra vocês, que é o meu xodó. Então, vou trabalhar com ela dessa forma. Como eu informei pra vocês, não podemos trabalhar no ângulo de 90 graus para que a gente não machuque essa cliente, porque é uma pinça de ponta fina, tá? Ponta agulha, como nós chamamos. Então, nós temos que trabalhar ela a um ângulo de 60 graus para nós não machucarmos essa cliente, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Essa mão esquerda, no caso para quem for destro, vai sempre utilizar ela como auxílio para você esticar essa pele, porque tem muitas clientes que têm a pele um pouco mais flácida, uma pele um pouco mais madura, então nós não conseguimos fazer com uma mão só, tá? Independente do tipo de pele, eu sempre indico para nós utilizarmos uma mão de apoio. Então vocês vão auxiliar a sua mão que você vai estar utilizando para fazer a extração desses fios. Tá vendo que eu estou esticando lá em cima? Então não tem erro, tá? Nós sempre vamos fazer a retirada desses fios sentido o final da sobrancelha, o sentido do crescimento do pelo. Sua cliente não vai sentir dor, e aí você vai trabalhando também a leveza da sua mão, a sua pressão de mão, para que ela não sinta dor nesse momento de extração. Então vocês vão esticar bem essa pele, tá? Esticar bem essa sobrancelha, e vocês vão seguindo toda a linha que nós fizemos, a estrutura. Consegue identificar que eu tô exatamente tirando da linha para baixo? Então não tem erro, não tem como você fazer buraco. Então para quem está começando, eu indico sim fazer sempre essa estrutura em todos os designers, tá, que for realizar, e não tem erro, vocês podem fazer sem medo. Fez a estrutura, ó, eu estou seguindo a linha, tá vendo? Estou extraindo todos esses fios, sempre vamos esticar essa pele, tá? E trabalhar no ângulo de 60 graus com essa pinça, para não machucar essa cliente. Pode tirar os fios sem medo. Ó, e foi lá, esticou com a mão auxiliar que está te auxiliando, e aí você consegue fazer essa extração sem medo algum, tá? E aí você consegue também passar a segurança para sua cliente, né? Você não fica inseguro, não passa insegurança para ela, porque ela tá vendo que você entende do assunto, que você sabe fazer uma estrutura, que você realmente é um designer de sobrancelha. Então não existe aquilo, eu quero só limpar a minha sobrancelha. Não, você é um designer de sobrancelha. Você tem informação para isso. Você sabe fazer uma estrutura, você consegue identificar um ponto inicial, um ponto mais alto, um ponto final, tá? Então são pontos cruciais para nós fazermos o design. Então vocês são técnicos em sobrancelha. Então vocês conseguem extrair todos esses fios sem medo, tanto na parte inferior quanto na parte superior, tá? Então vocês vão retirando todos esses fios sem medo algum. Um outro detalhe que eu vou dar a dica aqui para vocês, a nossa parte inferior, ela é a mais importante, ela que dá aquele up todo para nossa sobrancelha. Por quê? Claro que todas as outras regiões são importantes, porém no momento que a gente deixa totalmente essa parte inferior bem desenhadinha, bem certinha, bem estruturada, ela deixa a nossa sobrancelha mais bonita, toda delineada. Então, quando vocês identificarem que toda essa região inferior está epilada, tá? Vocês podem já ir para a parte superior. Ó, lembrando que ali onde eu fiz, apagou um pouquinho, porque eu fiquei com a mão em cima, que eu já estava com a luva cheia de lápis, tá? Da primeira etapa. Vocês podem vir com a caneta novamente e vocês conseguem redesenhar em cima da estrutura, tá vendo? A caneta, ela apagou, ela borrou, mas ela apagou 100%, então você tem totalmente a noção aonde você tinha realizado essa estrutura. Você não perde para que você tenha que fazer tudo do absoluto zero novamente. Então vocês podem forçar novamente, se for preciso, pode forçar quantas vezes forem necessárias, tá? Então nós voltamos. O que nós vamos fazer? Pentear com aquela ajuda da escovinha, tá? Pra cima, o início dessa sobrancelha, que aí é o momento que nós vamos aparar. Vocês conseguem identificar que esses pelos estão saindo para fora da estrutura? Então vocês podem utilizar a sua outra mão auxiliar, pentear esses fios para cima, vocês vão vir com a tesourinha, e aí vocês vão vir cortando, sentido inicial da sobrancelha, essa parte toda de fora da linha, tá? Então você penteou para cima, e aí você vai tirar todos os fios que estiverem para fora da linha branca. Não vai ter erro também, ó. Penteou para cima, você vai vir com a tesoura no sentido horizontal e vai aparar esses pelos que ficaram para fora, tá ok? Ó, parou os fios, vocês podem pentear ela por completo, e no final da cauda, no início é sempre para cima e na cauda sempre para baixo, tá? Então sempre na cauda você vai aparar esses pelos para baixo. Feito isso dos dois lados, de ambos os lados, nós vamos pentear as sobrancelhas, tudo certinho. Nós tiramos todos os fios em volta, nós aparamos os pelos. No início nós vamos pentear então para cima, na cauda nós vamos pentear para baixo, aparar então toda essa estrutura
dentro das nossas linhas brancas, da nossa linha de lápis, da nossa linha branca, o que vocês tiverem aí, é onde vocês vão manter. E aí, vocês podem notar que está um pouco apagadinho. Eu vou voltar com a caneta para novamente deixar bem marcado, delimitado todo esse espaço que eu preciso aplicar a rena, ok? Então, vocês veem novamente, ó, seguindo bem linear essas estruturas, vocês vão deixar bem marcadinho, porque no momento que você aplicar essa rena, você não perde essa estrutura, e aí você acaba não se atrapalhando no momento de depositar essa rena, verificando se essa estrutura está certinha, se está retinha, como você tinha feito no início, ó. Então, é só vir dos dois lados, novamente, marcando. Então, vocês podem notar que essa caneta, ela é ótima, por isso que eu sempre indico ela. Eu gosto bastante de trabalhar com ela, tá? Então, vocês marcam novamente todos os pontos que vocês acharem necessários e cruciais para que vocês não percam essa estrutura na hora de aplicar a rena ou fazendo uma micropigmentação, tá? Na hora do design também. E aí, vocês deixam bem reforçado, tá? E aí, nós vamos iniciar a fase agora da aplicação de rena. Então, vocês notaram que novamente eu deixei bem marcadinho, todas as estruturas estão corretas, tá? Os pontos bem certinhos, pontos iniciais, pontos do ápice, ponto final e toda essa estrutura. Então, vou mostrar para vocês, a rena que eu vou usar aqui hoje é da Nirage, tá? Então, essa rena, ela vem o pó e o fixador, ok? Dessa rena, tá? Essa linha dessa rena, ela vem com um fixador junto. Então, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam identificar o momento que vocês vão fazer essa aplicação. Ó, então, nós temos então o fixador, tá? Nós vamos colocar em média no recipiente umas 7 gotas, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer recipiente que vocês tiverem, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho, uma quantidade razoável de pó, e aí vocês colocam umas 7, 8 gotas de fixador para essa rena, tá? Da Nirage, porque o fixador ele pede essa quantia, tudo bem? Então vocês podem pegar um palito de laranjeira, um pau de laranjeira, tá? Que também vai ter na lista de vocês de materiais. Vocês vão mexer até se tornar uma mistura bem homogênea, bem cremosinha. Não pode ficar nem tão líquido e nem tão grosso. Quando fica muito grosso, a rena ela dificulta todo o seu trabalho no momento de você aplicar. Muito líquida também, e no caso de muito líquida, de estar muito líquida, é muito mais difícil de pegar na pele, tá? Independente da pele, se for uma pele oleosa, se for uma pele mais seca. Então não podemos deixar ela muito líquida e nem muito grossa, tem que ser intermediária, uma mistura homogênea, tá? Então nós vamos misturar bem, tirar todo aquele pó, não vamos deixar nada empelotado, nós vamos misturar muito bem essa mistura. Então vocês podem utilizar aqueles copinhos de remédio que vocês podem ter aí perdidos em casa, uma tampinha de refrigerante bem higienizada, tá? Então vocês vão utilizar o que for acessível para vocês e o que for de alcance de vocês, tá? E aí, caso quem já seja da área vai saber o que eu tô falando, aqui temos aqui o Dapping, tá? Como eu tô fazendo aqui é uma prática, estou fazendo um curso inicial para vocês, então estou mostrando aqui tudo, né, simplificado para mostrar para vocês que é possível sim, tá? Vocês utilizarem o que vocês têm aí na casa de vocês, mas aí também eu vou passar na lista o Dappen, que é um vidrinho que nós utilizamos para fazer essa mistura. Então nós vamos pegar o pau de laranjeira do lado achatado, tá? E nós vamos passar sem medo dentro de toda essa estrutura, tá vendo? Você vai pegar, você vai depositando toda essa mistura que você fez dentro desse espaço que nós criamos, que é a estrutura da sobrancelha. Pode passar sem medo. Por quê? Se nós passarmos para fora dessa estrutura, claro que vai borrar, porque, né? Em algum momento você pode ultrapassar essa estrutura, essa linha. E aí nós temos 1 minuto para limpar, tá? Para que não fique manchada a pele dessa cliente. Por quê? Diferente da tintura de sobrancelha, a tintura principalmente da Reflectocil, né, entre outras tinturas, mas eu indico a da Reflectocil, depois eu vou passar para vocês também. Ela pigmenta, ela pode pegar na pele, mas aí ela pigmenta só os fios, ela não pega na pele. Já a rena é diferente, né? Então, para quem já conhece sabe, né, que nós temos o tempo limite de 1 minuto para fazer a limpeza ao redor, para que não pigmente a pele dessa cliente fora do que você criou, fora desse design, até porque vai mudar muito a estrutura do rosto dessa cliente, vai ficar um trabalho muito feio. Então, nós vamos passar em toda a estrutura. E aí, com o outro lado do pau de laranjeira, nós vamos
fazer a retirada desses excessos que passaram do nosso desenho. Então eu vou mostrar para vocês. Ó, então nós vamos aplicar em tudo. Nós temos que exatamente passar em tudo. Não podemos deixar nada faltando, porque senão depois, na hora de retirar, fica aquele buraco. Então alguns lugares fica com rena, outros não, e fica uma coisa meio estranha, tá? Não vai ficar um trabalho legal. Então vocês fazem o quê? Vocês vão pegar um pedaço de algodão, certo? Vocês vão fazer como se fosse como as manicures fazem. Então, como todo mundo conhece manicure, eu dou esse exemplo que é mais fácil para vocês entenderem. Vocês vão pegar o outro lado do pau de laranjeira, vocês vão pegar um pedaço de algodão e vocês vão enrolar ele envolto, ó. Vocês vão enrolar exatamente como as manicures fazem para limpar o esmalte. Então é a mesma coisa que nós vamos fazer. Você vai pegar a aguinha que você utilizou para fazer a asepsia no início dessa sobrancelha, tá? Então você vai borrifar esse algodão e vocês vêm bem rente ao desenho que nós criamos. Ó, vocês vêm limpando, tá vendo que vai saindo, vai ficando bem certinho? Então o nosso intuito é deixar bem delineado, bem certinho. E aí vocês podem ir tirando o excesso na luva de vocês. Então, independente se for design, se for micropigmentação, se for rena, vocês vão sempre utilizar a luva. Primeiro, por questão de biossegurança, no caso da rena, por conta de manchar. Porque você vai estar ali limpando, você vai estar tirando, limpando na sua mão. Imagine, a sua mão iria ficar toda pigmentada de rena. Então vocês vêm fazendo exatamente isso. Se ficar algum espacinho faltando, vocês voltam com o outro lado, vocês dão uma consertadinha e vêm limpando bem retinho. Pode esticar a pele com a sua outra mão para te ajudar, tá? Para você não errar. E aí vocês vêm limpando exatamente na linha que vocês criaram, na estrutura que vocês criaram. Não tem erro, tá? Ó, então vocês vêm limpando bem certinho, sem erro algum. E aí, se for necessário, você vem com o outro lado e vai depositando mais rena onde for preciso, para não ficar nenhuma parte sem produto. Senão fica realmente estranho, tá? Aí vocês limpam o início para deixar bem certinho. Então, no caso dessa cliente, ela gosta de uma sobrancelha bem marcadinha, tá? Bem certinha, bem quadradinha, tá? Tem clientes que preferem o início um pouco mais arredondado. E aí vocês vão tirar essa pontinha de cima, para deixar um pouco mais arredondado, não tão quadradinho, tá? No caso dessa minha cliente, ela tinha uma sobrancelha com certeza falhada, como vocês puderam notar, mas aí, como ela é uma estrutura um pouco mais cheinha, já tem uma estrutura um pouco mais quadradinha, a nossa cliente, nossa modelo aqui, ela gosta, então eu estou fazendo dessa maneira. Então vocês vão fazer o quê? Ir para o outro lado, vocês vão pegar o lado mais achatadinho do pau de laranjeira, tá? Para quem não tem o pau de laranjeira, quem não tiver acesso, é super fácil de encontrar em perfumaria, loja de 99, os sites que eu vou passar para vocês. Caso você não encontre, tem um aplicador de rena também no site. Mas caso você não tenha acesso, você pode passar com um palito de dente. E vai ser exatamente a mesma coisa. Não vai ter o lado achatado, mas vocês conseguem passar dessa mesma maneira com o lado do palito. E aí que vocês fazem, do outro lado do palito, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Vocês vão deixar ele envolto ao algodão, vocês vão molhar e aí vocês vão limpar ao redor dessa estrutura onde você acabou ultrapassando, tá? Então não tem erro, ó. Vai aplicando todo o produto, toda a rena dentro da estrutura, sem medo algum. Não precisa ter medo, pode passar da estrutura se for preciso. O importante é toda a região estar com o produto para que você não tenha falhas e depois você tenha que refazer, ou a sua cliente, a sua modelo não goste do resultado, tá? Então, para as modelos, vocês vão deixar cientes que vocês são iniciantes, que vocês estão utilizando elas como modelo mesmo. Tá vendo, ó, que tá saindo da base, da estrutura onde eu tô fazendo? Vocês podem passar sem medo algum. Vocês têm 1 minuto para estar limpando essa parte que saiu, esse excesso, certo? O importante é não faltar produto. A rena, tá? Então, ó, tá vendo que eu passei bastante? Não tem importância. Vocês vão deixar tudo bem certinho, principalmente o início também, tá? Vocês podem depositar sem medo algum e vocês vão vir com o outro lado limpando, assim como nós fizemos com o lado anterior, tá? Pode ir passando sem medo. Tá? Então sempre façam uma quantidade razoável para que vocês não gastem muito produto, depois desperdice, tá? Então, ó, vocês vão limpar o início certinho, vocês vão seguir toda a estrutura, ó, não tem erro. Esticou a pele, veio reto, teve a estrutura da sobrancelha prontinha, tá? E aí vocês, se precisarem, vocês podem depositar mais produto,
tá? Ó, nesse ponto ele ficou um pouco falhado e eu venho e deposito mais rena para ficar 100% certinho a minha estrutura. E na hora de eu fazer a asepsia, de limparmos essa rena, a estrutura estar bem certinha, bem bonitinha, tá? Então embaixo a mesma coisa, você vem limpando, tá? Se for necessário, você pode molhar esse lado novamente do algodão, você pode trocar o algodão e você vem limpando bem certinho para ficar bem delineado, tá? Bem limpinho essa parte de baixo. Vocês podem pegar novamente produto se for necessário, tá? Sempre que for necessário, vocês podem pigmentar onde for necessário lá para você não ter essa falha no final. É bem importante porque depois você tem que refazer, ou a sua cliente não vai gostar, porque ela não vai querer esperar, ou às vezes, muitas vezes ela tem um compromisso, ela não pode. Então, façam um trabalho com qualidade, façam com amor, tá? Façam com cautela, com cuidado, independente se for um design, se for uma rena, se for uma micropigmentação, mais pra frente, quando vocês tiverem o curso. Então sempre façam isso com muito amor, com muito carinho, né? Depositem toda a experiência de vocês nos trabalhos, em todos os trabalhos, desde a primeira cliente até a última do dia. É super importante, tá? Para você até mesmo fidelizar essas clientes e você montar a sua carteira de clientes. Então vocês vão limpando toda essa estrutura a parte de fora, onde ficou pigmentado, tá? Para que não fique manchado. Então vocês vão limpar sempre, onde for preciso, vocês vão depositar. Toda vez eu friso isso porque é muito importante. Às vezes você acha que pigmentou na pele e tá só em cima dos fios, dos pelos. Então você tem que notar que tá exatamente na pele, tá fixado na pele, tá? Então, como eu usei a rena da Niraj, ela geralmente leva em média de 5 a 7 minutos na pele da cliente. Como essa minha cliente tem o fototipo 2 de pele e a rena que eu utilizei é um castanho claro, então eu deixei um pouco mais, deixei uns 8 minutos, tá? Então vocês sempre vão identificar o fototipo da cliente, se ela é mais branquinha, se ela é mais morena, para vocês identificarem se vocês deixam um pouco menos, um pouco mais. E aí nós deixamos então 8 minutos. Vocês podem notar que eu limpei bem certinho as estruturas. Então vocês vão utilizar um algodão para asepsia, tá? Depois do tempo que vocês deixaram, a mesma aguinha que nós utilizamos. E aí vocês podem tirar, tá? A rena já, porque já deu tempo limite de deixarmos nessa modelo. Tudo bem? E na modelo de vocês aí vai ser a mesma coisa, tá? Na cliente. Então vocês vão identificar o tempo que vocês vão deixar. Vocês vão fazer bem essa asepsia, tirar todo esse excesso de produto que ficou, tá? Como eu utilizei um castanho claro, eu deixei um pouco mais. Ele deu um nuance um pouco mais claro, não tão escuro, tá? Porque essa minha modelo, ela não gosta de uma sobrancelha tão marcada assim. Embora tenha uma estrutura mais quadradinha, mais certinha. É apenas pra gente dar aquela impressão de uma sobrancelha mais cheinha, não com tantas falhas, tá? Então vocês vão fazer bem essa asepsia, tá? Vocês vão trocar o algodão sempre que for necessário. Então vocês podem utilizar uma água com antisséptico ou uma água com um sabonete Johnson líquido, que o pH dele é bom. Então eu sempre indico um desses dois, tá? O antisséptico ou um sabonete da Johnson's com pH neutro. Então, do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, podem tirar sem medo, porque vocês vão ter que retirar todo o excesso desse produto, para essa cliente não ir com nada de rena nessa pele, tá? Porque quanto mais tempo ficar, mais escuro fica, tá bom? Então, vocês vão limpar bem, limpa sem medo, no sentido pro final, pra cauda, no sentido da cauda pro início, e aí vocês vão limpar, passa o algodão sempre que for necessário. Quando não sair mais produto no algodão, é porque está 100% higienizado e feito a asepsia dessa sobrancelha, tá? Para que não saia produto depois na mão dessa cliente ou que fique muito tempo nessa pele. Então vocês podem higienizar bem. Quando vocês notarem que não sai mais nada no algodão, é porque já está prontinho, tá? Então vocês vão limpar em volta, porque acaba manchando às vezes, né? Ficou todo aquele desenho do mapeamento, o excesso de lápis, enfim. Agora vocês vão vir novamente com a escovinha penteando essa sobrancelha, acertando ela bem bonitinho, para vocês deixarem ela bem penteadinha, tá? Se vocês notarem que tem algum excesso de produto, vocês vão tirar até que fique 100% limpa. Então, ó, notou que tem algum fiozinho no final da sobrancelha lá, que você terminou o trabalho, tem algum fiozinho aparente, então vocês podem vir novamente com a pinça, vocês vão tirando para deixar bem delineado, tá? Sem nenhum excesso, sem nenhuma sujidade de fios. Então vocês podem tirar todo aquele excesso que sobrar, né, no final do procedimento. Acontece sim, tá? É normal. Então vocês vão vir novamente com a pinça e vão retirar esses fios, ok?
para deixar bem limpinho essa região e a cliente notar que você fez um design. Na região superior, como eu tô com a pinça agulha, eu coloco ela no sentido horizontal e posso tirar esses fios que estão em excesso também, tá? E aí a gente deixa uma sobrancelha bem limpinha, bem delineada, né, com um design e uma rena bem feita, tá? Para dar aquele up total na sobrancelha da cliente. Vamos tirar aqui, ó, no final tem alguns fiozinhos, nós vamos tirar sem medo. Do outro lado também, se for necessário. Aqui no início tem algumas penugenzinhas, algumas lanugens, como nós falamos, tá? Que são aqueles pelos fininhos. E o máximo que nós conseguimos limpar em volta dessa estrutura, nós conseguimos apresentar para essa cliente uma sobrancelha bem delineada, bem estruturada, bem desenhada, que é o que ela quer. Ela quer ver diferença nessa sobrancelha, tá? De como ela chegou e como ela vai sair. Então é sempre importante nós frisarmos isso, tá bom? Então aqui nós temos o resultado das nossas duas sobrancelhas, tá? Com o efeito da rena, um nuance bem natural. Então nós conseguimos entregar para essa modelo, para cliente de vocês vão conseguir entregar um resultado, um nuance, tá? Então vocês vão pentear bem certinho, ok? Para ficar bem bonitinha essa sobrancelha, aparou todos os pelos. Nós trabalhamos com a rena dentro das estruturas que nós criamos, tá? Então vocês podem notar que fica uma sobrancelha mais linear, com um efeito mais cheinho, bem retinhas, bem certinhas. Elas se encontram no ponto inicial correto, o ápice dela e o final. Como eu informei para vocês, é uma sobrancelha de 6,5 cm. Então vocês podem pentear bem certinho, para deixar bem bonitinha. Ó, ambos os lados, elas se encontram, então. E o ponto mais alto tem a mesma altura. O ponto final também, eles terminam no mesmo lugar, que seria no final do olhar, tá? E aí, é esse o nosso resultado. Vocês vão sempre entregar um resultado bem natural para todas as clientes. Eu, principalmente, prezo muito por naturalidade, nada tão gritante. E esse é o nosso resultado da rena, ok? Então, essa foi a nossa aula prática com o auxílio do paquímetro. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores!